Um culto diferente, porque é louvor do começo ao fim, exaltando o Senhor com o melhor que podemos dar. Um louvor que foi preparado durante meses, ensaiado pelo coral, pela banda, pela orquestra, convidados especiais, pessoas juntos aqui, que vêm para dar o melhor ao Senhor. Que Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor se alegre com o louvor da igreja nesse tempo. E às vezes eu fico pensando que algumas pessoas não têm esse entendimento. Mas esse é um momento sobrenatural e um momento muito importante, onde nós fazemos para a glória do Senhor. A festa de tabernáculos é também um chamado, um convite à simplicidade. Os judeus do mundo todo, nessa data, fazem cabanas como aquela que está ali na porta. Talvez você não viu, mas no final você passe e olhe. Onde enfeita a cabana, coloca mesa, cadeira, faz suas refeições. E os judeus, durante 7 dias, eles saem do conforto de sua casa e entram e fazem as suas refeições. Alguns até dormem dentro dessa cabana. Isso está acontecendo hoje. Parece coisa de doido. Alguns fazem na varanda da casa, que mora em prédio, bem pequenininho, ali faz suas refeições. É porque eles entendem que essa festa é um chamado de Deus, é uma festa de Deus e não do homem. Diferente de muitas festas celebradas por nós e no Brasil, essa festa é uma das festas de Deus. Você pode dizer amém? Amém. E é um chamado à simplicidade, porque eles têm que entrar lá dentro descalço, com o pé no chão. Pode ser o judeu mais rico do mundo, e eles o são de fato, mas eles tiram o sapato e voltam a valorizar as pequenas coisas. É um trabalhar de Deus na humildade de cada pessoa. Essa festa é uma autenticidade, o verdadeiro, onde você não quer aparentar o que você não é. Você está de pé no chão, tabernáculo, você está ali sentado, descalço, fazendo as suas refeições, numa frágil cabana, e Deus ministrando. É isso que é tabernáculo. Tabernáculo não é uma festa do judeu. O judeu sustentou. Na verdade, tabernáculo é uma festa das nações. Porque quando você entra no Waze, no Google Maps, você vai fazer uma viagem, procurar um endereço, você põe o endereço lá no Google Maps, por exemplo, e ele vai te dando referências até chegar naquele lugar. Nosso Deus é a mesma coisa. Deus vai deixando sinais. Ele vai nos conduzindo no espírito de discernimento e sinais. E tabernáculo é um grande sinal de algo que ainda não aconteceu e vai acontecer. E eu vou encerrar esse momento aqui da palavra lendo a última festa de tabernáculos na Bíblia, lá no livro de Apocalipse. Então, essa festa é um chamado para a igreja voltar à simplicidade também. Essa festa é uma festa profética que tem tudo a ver com a igreja, não só com Israel. É porque esse mundo secularizado, com os viés da cultura helenista, com a mente deturpada, então muitas igrejas pregam dizendo: não, isso aqui não é para a igreja não, isso aqui. Como que não é? Se você lê o livro de Zacarias 14:16, se der, põe na tela. Você vai ver as nações que sobraram de uma grande guerra sendo convidadas a virem celebrar tabernáculos. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, uma grande guerra. Aqui, irmãos, não é algumas as nações, não é algumas, aqui são todas. Essa é uma guerra que vai ter lá no futuro, na grande tribulação. Todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei e o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Na versão original tem uma palavrinha ali dizendo assim: todas as nações que sobraram, todas as pessoas que viveram, que passaram pela guerra e sobreviveram. Muita gente vai morrer.
Essa festa é para nós, irmãos. Festa de tabernáculo é uma festa profética. E o que celebra essa festa? Primeiro, eu quero repetir, é um chamado à humildade para você voltar à sua essência. Irmãos, nada de nariz empinado. É humildade, é dependência de Deus, é valorizar as pequenas coisas, é autenticidade, sabe, irmãos? É valorizar, é ser humilde, é voltar à essência. Essa vida passa, irmãos. Tem gente jogando. O Jorge estava conversando comigo, ele visitou uma pessoa que estava com AIDS e câncer, e estava nos últimos instantes, nos últimos instantes da vida, na cama, já para morrer. Amigo nosso. E ele perguntou assim: não, você não quer aceitar Jesus? E a pessoa: não, eu vou melhorar daqui, e eu quero ainda fazer isso, e só coisas da carne, eu quero pular carnaval, não sei o que. E eu falei, e ela morreu, essa pessoa morreu, poucos dias depois ele morreu, mas ele achou ainda, sabe? Tem gente que não quer, mas a festa do tabernáculo é uma volta, é Deus nos chamando para a humildade. Agora, a primeira vez que essa festa foi celebrada foi lá no Monte Sinai, no deserto. O povo saiu do Egito e o povo estava no deserto do Sinai. E ali, Deus chama Moisés e ordena essa festa para eles. E lá no Sinai, a primeira vez que essa festa foi feita no deserto, onde foi feita? No deserto. É Deus falando que Ele é fiel no meio da escassez. Essa festa do deserto significa a provisão de Deus, porque lá no deserto não havia meios de sustentar 3 milhões ou mais de pessoas. E essa festa, quando nós celebramos, nós estamos lembrando da primeira vez que foi essa, lá no deserto. E nós estamos dizendo, o nosso Deus, Ele é capaz, Ele não depende dos meios naturais para cuidar de nós, para cuidar dessa igreja, para cuidar daqueles que confiam. Essa festa, irmãos, olha aqui, jovens, fala de provisão. A provisão que você precisa amanhã, essa semana, esse mês, o milagre da provisão. Eu não sei em que área, mas há uma provisão de Deus para nós. Quem recebe, diga aleluia. Quando passamos pelos desertos, Deus quer nos ensinar a confiar na sua presença, não na circunstância. É disso que essa festa fala. Você não deve confiar nos meios, nas condições. Confie em mim, porque eu sou o Deus da provisão. A segunda vez que essa festa foi celebrada foi em Canaã, quando o povo entrou na terra prometida. Josué capítulo 5, eles celebraram a festa de tabernáculos. Ali essa festa ganhou um novo significado. Ela não teve só um significado agora ela foi agregado a ela um novo significado. Quando eles entraram em Canaã, que eles celebraram ali pela primeira vez, significava gratidão. Significava o quê? Por estar vivendo a promessa, no lugar da promessa, na terra prometida. E significou também porque eles chegaram exatamente na época da colheita. Então, quando eles chegaram lá, foi o tempo da frutificação. Quando nós celebramos tabernáculo, sabe o que nós estamos celebrando? Deus está falando conosco que a gratidão, o louvor abre porta, e que nós devemos ser agradecidos, e que nós devemos frutificar para a glória do nome dEle. Celebrar tabernáculo é dizer assim: não, eu fui chamado com um propósito, eu fui chamado, eu tenho uma missão a cumprir, e eu fui chamado a frutificar, eu fui chamado a ser uma pessoa que glorifica o nome do Senhor. Irmãos, depois da luta, depois do deserto, sempre terá uma fase de colheita e gratidão. O deserto foi o tempo de prova. Agora eles entraram em Canaã, gratidão e frutas e prosperidade e provisão e abundância e milagre de Deus. Pense, eles estavam acostumados a comer maná. Agora em Canaã tinha comida de toda sorte, todo tipo de comida que você pensar. Eles estavam acostumados a beber água da rocha. Agora em Canaã tinha rios inteiros, nascentes de todo tipo, abundância, não precisava só tomar banho de caneca, agora podia mergulhar nos rios. Em Canaã há surpresa para mim e para você. Quem recebe, diga aleluia. Você está ligado? Você está recebendo? Você está entendendo que Deus está falando conosco? Nós não podemos perder tempo.
Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não somos os ímpios, nós não somos o mundo. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Nós vivemos o profético de Deus. Nós não estamos brincando de ser crente e de igreja. Isso aqui é a nossa vida. O Espírito fala conosco, o Espírito se move em nosso meio. E o Espírito de Deus está dizendo: depois do deserto vem Canaã. Aquele que persevera no deserto chega na terra da abundância, aleluia. É o que Deus está nos chamando a viver. Não importa se o mundo entende, se o mundo aceita, se o seu parente entende, se o seu parente aceita. Importa que você está debaixo da promessa de Deus. E se você tem fé e recebe, diga aleluia. A terceira vez, a primeira foi no deserto, significa a provisão de Deus. Deus dizendo: eu não dependo das circunstâncias, eu sou capaz de prover para o meu povo. A segunda vez, quando eles entraram em Canaã, gratidão e frutificação, tudo novo, meu Deus, tudo novo. Quando Deus chamou o povo para entrar em Canaã, muitos não quiseram. Deus falou assim: não vai ter mais água da fonte, não vai ter mais maná do céu, as roupas vão envelhecer, e não vai ter mais a coluna de fogo, não vai ter mais a nuvem de fogo, não vai ter mais isso, não vai ter mais... Muita gente falou: eu não quero. Aí Deus falou: não, porque vocês não entenderam. Eu nunca chamo para o pior, eu sempre chamo para o melhor. Mas não vai ter mais nuvem, mas não vai ter mais coluna de fogo, não vai ter isso, não vai ter... Não vai ter isso, mas vai ter muitas outras coisas que você não sabe. É como se Deus falasse assim... Esse microfone está falhando. É como se Deus falasse assim: Moisés, explica para eles. Explica para eles. E Moisés explicou. Som. Aí você regula aí, Osto. Aí Moisés explicou para eles. Falou: não vai ter isso, mas vai ter muito mais coisa. Aí alguns começaram, aumenta aqui no retorno também, começaram a entender. E nessa noite Deus está te chamando para maturidade, para entrar em Canaã, pisar com o pé direito, pisar com o pé esquerdo, pisar com os dois pés e se posicionar, porque tabernáculo é posicionamento também. O terceiro lugar que eles celebraram a festa foi na dedicação do templo de Salomão. Caiu exatamente na festa do tabernáculo. A terceira vez está lá no livro de Reis, capítulo 8, e significa a presença e a glória de Deus. A presença e a glória, diz que a presença de Deus encheu o ambiente e a glória de Deus se manifestou. Essa terceira vez tem um símbolo para nós da presença permanente de Deus no nosso meio. Irmão, quando eu ando, Deus anda comigo. Quando você anda, Deus anda com você. Quando você está de carro, Deus está com você. Quando você está, sabe, irmão, Deus até na hora que você dorme, Ele está lá. Você pode acordar no meio da noite e conversar com Ele e dizer: ei, Senhor, está aí. Ele vai dizer: estou. Irmão, deixa eu te dizer, quando Deus fala conosco, você fala assim: eu não sei explicar, mas eu sei. Eu não sei explicar como eu sei, mas Deus simplesmente me fez saber. É a presença de Deus. A terceira vez significa, irmãos, que eles caminhavam em tendas, mas agora Salomão fez um templo. Agora Deus habita ali naquele lugar, e a glória dele, visível. Era numa tenda frágil, agora é num templo. A terceira vez significa glória. Sabe, irmão, quando Deus é honrado, sua glória enche o templo. Salomão fez uma casa para Deus e começou a prestar cultos a Deus. E quando ele prestou cultos a Deus, a glória de Deus encheu aquele lugar. Eles não conseguiam ver as pessoas, e alguns nem ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus. Eu vou repetir o que eu já falei aqui. Quando Deus é honrado, sua glória enche a sua vida. É na adoração que se torna... você entra no mais profundo nível de comunhão com Deus. É na adoração que você se conecta com Deus. Talvez a pessoa não entendeu. Fala: hoje vai ser coral cantando, louvor cantando. Não vou não. Ele não entendeu nada. Quantas vezes você vai orar, você liga lá o rádio, você liga o seu iPhone, você liga lá o seu meio de ouvir música, você liga lá para você orar, para você se inspirar. Agora você vem no culto, na reunião dos santos, e coloca tudo ao vivo, da melhor qualidade.
Esse é o momento de apresentarmos essa festa de gerações. Irmão, tem gente, parente seu, que está precisando de um clamor seu em prol da vida dele. Sei lá onde ele está, lá no Paraná, lá em Rondônia, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer estado do Brasil. Você tem anos que não sabe nem se está vivo, se está morto. Tem parente meu que eu nem sei. Mas talvez nessa noite o Espírito falou com você no início do culto. Ei, talvez você não lembra nem o nome direito, mas Deus sabe. Você fala, aquele irmão, aquele fulano. Porque Deus lê seus sentimentos. Deus lê os nossos pensamentos. Tabernáculo, essa festa, irmãos, é uma festa bíblica. Isso é uma festa do diabo, não. Não é uma festa da carne como carnaval e muitas outras. Não é uma festa de Halloween, dos demônios e dos bruxos que o Brasil está abraçando. Lá no condomínio que eu moro, teve uma pessoa que botou na Halloween, uns anos atrás, botou umas figuras tão macabras, pessoa cortada a cabeça com sangue, que o condomínio foi lá e pediu para tirar. E muitas casas enfeitaram, mas essa parece que passou de todos os limites. Eu não cheguei a ver concretamente a aranha e tudo. Aonde está a inspiração para isso aí? Não precisa responder, eu sei que você sabe. Tabernáculo, irmãos, a terceira vez foi a presença de Deus manifesta. E a quarta vez, ela foi celebrada, que a Bíblia fala, com muita lágrima e alegria. Eles estavam vindo do cativeiro. Vindo de onde? 70 anos de sofrimento. Chegaram na terra prometida, lá no livro de Neemias, o pós-exílio. Então ali foi uma descoberta, restauração, festa, lágrimas, alegria. Então mesmo, irmãos, e essa festa fala assim, mesmo quando nós nos afastamos de Deus, Ele sempre nos chama de volta para recomeçar com a sua presença. Essa quarta significa isso. Mesmo longe, ali foi um recomeço. Eles descobriram nos livros. Não, nós temos a festa tabernáculo, vamos celebrar, é tempo de começar a celebrar. Mesmo com tudo quebrado, com tudo faltando, eles começaram a celebrar a festa de tabernáculos. Irmãos, em Deuteronômio, coloca esse texto para mim, por favor, 16, 14 e 15. Esse texto de Deuteronômio 14 e 15 diz assim, que nós devemos celebrar pelo que Deus faz e pelo que Ele vai fazer. Quem está entendendo, diga aleluia. A fé celebra antes de receber. E o louvor abre portas, nós já falamos isso. E esse texto diz que nós devemos celebrar antes de receber. Pelo que recebemos e pelo que Ele vai fazer. Você deve louvar a Deus pelo que Deus vai fazer, se há promessa no seu coração. Você sabia que é pelo seu glorificar que a promessa é ativada na sua vida? Ela é acesa na sua vida. Quando você começa a glorificar dizendo, não, o que aquela pessoa falou não vai se cumprir, porque eu estou debaixo da promessa de Deus. Esse que me caluniou, isso também não tem nada a ver comigo, eu estou debaixo da promessa de Deus. O melhor de Deus ainda não chegou de verdade. Isso é fé pura, isso é a manifestação da fé, irmãos. Mas agora vai entrar uma crise no Brasil. Mas eu tenho um Deus todo-poderoso, Ele nunca falhou e Ele não vai falhar comigo, eu creio nele. Há um escape de Deus. Deus está querendo ver pessoas assim, com os olhos brilhando, cheios de fé, confiados completamente. E pessoas que não se calam, não se acovardam, mas eles liberam porque eles creem, em quem eles creem. Isso é tabernáculo. Essa festa não se cumpriu, não aconteceu, ela vai acontecer lá embaixo ainda. Ela está registrada no Apocalipse capítulo 21. Olha os textos que eu falei para ler. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e teu filho, tua filha, servo, serva, levita, estrangeiro, o órfão, a viúva, todos que estiverem dentro das suas cidades. 7 dias celebrarei a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos, ao futuro aí, e em tudo que te alegrares. Então você se alegra pelo milagre que ainda nem recebeu, você se alegra pelo livramento que ainda nem aconteceu. Isso é Bíblia, isso é fé, isso é palavra de Deus. E aqui em Deuteronômio ele está falando da festa. E nós estamos celebrando o tabernáculo. A igreja precisa ser resgatada por essas festas e parar de celebrar. Tem igreja que celebra São João, outras festas profanas, festas do mundo. Algumas o são completamente,
Então nós devíamos olhar para a Bíblia e falar: o que tem a ver conosco? Todas as festas têm um ensinamento bíblico. Deus não ordenou nenhuma festa por fazer simplesmente. E essa aqui será a última das 7 festas maiores e proféticas. 4 já se cumpriram, faltam 3. E as 3 que faltam se acontecem muito rápido. E na verdade as festas, irmãos, são ensaios. A palavra no hebraico é ensaio. Ensaio de quê? É uma figura do real. Uma festa é um ensaio do dia da festa oficial. Então, irmãos, essa festa fala de provisão. Essa festa fala de gratidão e frutificação, de presença e glória. E nesse 4º lugar, quando eles chegam, depois do cativeiro, essa festa fala de avivamento e restauração. A restauração para mim, para você, para o meu ministério. A restauração para minhas forças, para o meu vigor. Para você também. A restauração de Deus para nós nessa noite. Quem recebe, diga aleluia. A restauração financeira, a restauração emocional, a restauração da honra, da dignidade. Você sabe que Deus pode pegar uma pessoa que te desonrou, ela pode até não falar com você, mas ela tem que reconhecer que Deus é na sua vida. Restauração. Restauração de uma amizade, restauração de um relacionamento. Tabernáculo fala disso tudo. É um tempo de restauração. Deus habita no meio dos da adoração. Deus, quando fala da frutificação, essa palavra aqui, eu marquei aqui em minha Bíblia, está dizendo: Deus recompensa a obediência. No primeira vez no deserto, a provisão fala: Deus é fiel em meio à escassez. Aleluia. Irmão, muita gente chamou aquele povo de doido. Como que vai para o deserto? 3 milhões de pessoas, vai comer o quê? Vai beber o quê? Vai vestir o quê? Vai morar onde? Você já esteve no deserto? Já teve algum deserto, até aqui do Brasil, na Argentina, deserto do Chile, alguns desertos que nós temos por aí. A vida não é fácil, de dia é muito quente, geralmente, e à noite abaixo de 0 caem as temperaturas. Quando o povo foi, eles falaram: vai fazer o quê? Talvez alguém está falando para você: quero ver você se virar, vai fazer o quê? E você só vai dar glória a Deus e dizer: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Ele vai fazer, aleluia. Ele vai fazer, como sempre fez, irmãos. Tem gente que aposta na sua derrota. Irmão, tem gente que se alegra quando você... Eu vou falando bem alto para que vocês aprendam isso. Quando não dá certo. Tem isso, irmão, infelizmente tem isso. Mas nosso negócio é com Deus, aleluia. Hoje eu ouvi um homem falando um caso verídico que o colega dele deu um prejuízo a ele. Eu não lembro o valor, se foi 3 milhões, 5 milhões. E ele decidiu, em vez de ficar magoado, irado, ele decidiu continuar trabalhando. Ele chamou a família, fez uma reunião, falou: vamos trabalhar, que negócio nós podemos montar. E o menino pequeno achou que ele estava um clima de velório em casa. Ele fez essa reunião e o menino falou um negócio, ele anotou. O outro falou: vamos vender picolé, ele anotou. O outro falou não sei o que, ele anotou. E falou: pois é, então está tudo anotado, vamos. E tal, e dispensou a família, entrou para o banheiro. Diz a mulher dele que ele sentava, dava soco na parede e chorava alto, urrava. Mas depois ele saiu dali e decidiu não guardar mágoa daquela pessoa e continuou trabalhando. E disse que ele, em pouco tempo, não sei quantos anos, eu não me lembro, ele juntou 10 vezes mais o patrimônio que ele tinha. E aquele homem que deu prejuízo a ele, em 2 anos morreu de câncer. Ele não desejou morte, ele resolveu não ter mágoa, ele resolveu não ficar amargurado, ele decidiu não ficar azedo, ficar amaldiçoando, falando para todo mundo, contando para todo mundo. Ele decidiu virar a página e seguir a vida dele. Esse é o nosso Deus, é o Deus de tabernáculo, é a presença de Deus no nosso meio. Isso é tabernáculo. E eu quero encerrar lendo Apocalipse capítulo 21. Jesus uma vez chegou na festa de tabernáculos.
No último dia da festa, Jesus apareceu assim e interrompeu a procissão. No último dia, o sacerdote principal pegava um vaso assim de ouro maciço, puro, e fazia uma procissão do templo até o tanque de Siloé. E pegava aquele vaso de ouro e todo mundo atrás, sumo sacerdote com toda a indumentária, chegava lá naquele tanque, enchia ele de água e voltava e despejava lá no templo, no altar. E a cerimônia só acontecia no último dia da festa, no 7º dia. Já tinha 6 dias de festa, agora é o 7º. E aquela água que eles derramavam lá, os judeus, todos em procissão, simbolizava os 40 anos de peregrinação no deserto, quando eles estiveram no deserto. E Deus proveu tudo, inclusive água para eles. É isso que significava. No meio dessa procissão, com aquele jarro de água, Jesus vem e para no meio e diz assim: eu sou a água viva. Quem beber de mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Ei, é aqui que as pessoas não entendem. É mais forte do que droga, é mais forte do que traição, é mais forte do que bebida, é mais forte do que você, essa água que jorra quando você experimenta de Jesus. Quando a pessoa for para o inferno, e muitos irão, infelizmente, e muitos já foram, o pecado deles vai ser ter sido rejeitar essa água que é Jesus. Você não está aqui porque você fumou baseado, bebeu, sei lá, não sei o que, não é isso não. Você está aqui porque você não quis entregar sua vida a Jesus. Porque se você tivesse deixado, eu nunca mandei você deixar nada para me aceitar. Eu, aliás, falei: vem como está, do jeito que você está. Irmãos, eu já recebi muita gente com um pacotinho de maconha, cocaína, essas coisas. Sabe o que eu falo? Está tudo bem. Não é por força nem por violência, há um poder que virá sobre a sua vida. Esse poder veio sobre mim, me capacitou. Capacitou o outro irmão, capacitou todo mundo que está aqui a vencer, sei lá o que, soberba, mentira, homossexualismo, tantas outras coisas. Vencemos, irmão. Evangelho tem cruz, evangelho tem preço a ser pago, mas não é sozinho, é na força do Espírito Santo de Deus. Jesus no último dia vem no meio da festa e fala: essa água aí que vocês estão relembrando do deserto, sou eu. Eu é que estava lá, abrindo fontes para vocês. Foi eu. Quando o meu anjo se manifestava de noite, protegendo de dia, era eu. Eu sempre estive lá. E nessa noite Deus está dizendo: Ele está conosco, irmãos, e sempre estará conosco. Deus está querendo ver pessoas ousadas e arrojadas, que creem nele para valer. Ah, irmãos, cada um de nós, se esse irmão está do seu lado, se ele compartilhasse as lutas que ele passa no secreto, talvez você choraria. Então não é privilégio só dele, mas juntos nós vamos rompendo em nome de Jesus. Tabernáculo é a presença de Deus, é o Deus fiel no meio da escassez. Diga: Deus fiel em meio à escassez. Aleluia. Feche os olhos. Veja você agora, use a sua mente homilética, a mente imaginária. Veja você num deserto. Deserto. Não sei se seco igual o Nordeste ou tem areia, mas não tem árvore. O vento é quente. Veja, e você está cansado e com fome, mas de repente alguém toca no seu ombro, é Jesus. E você já sente paz e diz: o meu aliado chegou. E ele diz: venha comer e beber, já está tudo preparado. Nessa noite Jesus manda te dizer isso, irmão. A sua provisão já está preparada. Então, deserto, irmãos, é Deus falando que eu sou fiel no meio da escassez. Na terra de Canaã é Deus falando: ser obediente, porque eu recompenso a obediência. Tem um irmão aqui dessa igreja, o Espírito está mandando eu falar, você não sabe quem é, ele está aqui. Eu fiquei muito indignado quando ele me contou. Mas esse irmão tinha um sócio
E esse sócio trambicou, passou a perna nele e pegou quase toda a produção dele, eu me lembro. Falsificou assinaturas, falsificou carimbo. E ele ficou com quase nada de clientes na carteira. Anos de sociedade. Foi nos clientes e ele poderia ir para a polícia. Naquela época a gente confiava mais no sistema judiciário. Ele poderia ir na polícia e dar parte e dizer: essa assinatura aqui você assinou? Você não assinou, aqui sua assinatura foi falsificada. E assim ele conseguiu pegar muitas empresas e muitos clientes. E ele veio, eu orei muito por ele. Não sei nem se ele sabe o tanto que eu orei, mas eu orei, ele conversou comigo. E eu conhecia profundamente tudo que estava acontecendo. Irmãos, eu vi esse irmão dar a volta por cima. Eu não vi ele murmurar. Eu não vi aquele irmão murmurar. Mas eu vi aquele irmão trabalhar. Deus abriu outras portas para ele. E com o passar dos anos, eu não sei quantos, mas alguns daqueles que no passado foram clientes dele, voltaram para ele, isso eu sei. Alguns voltaram. E eu fiquei muito indignado, mas eu vi ele dar a volta por cima. Porque Canaã, irmãos, olhe bem, é que você foi fiel no deserto, agora você chegou em Canaã. Quem está entendendo, diga aleluia. E aqui é Deus falando: eu recompenso a obediência. Obediência. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga: Deus recompensa a obediência. Deus recompensa a obediência. Deus recompensa a obediência. Terceira vez, é Deus habita no meio dos louvores, dos que adoram. Quarta vez, Deus renova e reacende o coração, avivamento. E o último lugar que essa festa está é Apocalipse capítulo 21, versículo 3, põe na tela para a gente. Fala assim: eu vou celebrar tabernáculos. Aleluia. É uma festa de Deus, irmãos. Não há nada místico aqui. Aqui é o Espírito de Deus. É toda essa assim, lá na escola, lá em Israel, o menino na escolinha. Aqui eles não estão cantando aí nas escolinhas, não estão fazendo cantando. O pastor Carlinhos passou por isso. Nós ligamos para a secretária. Vice-secretária ligou para mim. Acionamos o prefeito. Agora, a escola da filha dele é uma excelente aluna, querendo que cantasse música de Ogum, das entidades que nós não cultuamos, mas proíbe-se cantar uma música e fazer um culto. Aí nós acionamos, nós não queremos cantar culto, mas também não admitimos isso. Então foi isso aí que aconteceu. Me ligou essa semana, o pastor Claudeci participou, pastor Carlos, você está entendendo? Agora aqui nas escolas aqui, lá em Israel, irmãos, a criança, ela pega uma tinta e ela pinta a porta da casa dela de vermelho. Aí eles falam assim: um dia, é pedagógico. Um dia Deus nos deu um livramento da morte. Toda a casa, aí conta a historinha para o menino. O menino come um peixe, pega um peixe frito, corta ele a cabeça para lá e o corpo para cá, joga o corpo fora. Ele fala: pai, mas é o corpo que tem carne. Eu sei, meu filho, mas hoje você vai comer a cabeça. E vai chupar todo o ossinho da cabeça, para você lembrar que você é cabeça e não é cauda. Você tem que saber, você tem que estar aqui, você é cabeça e não cauda. Aquele povo é cabeça. Tecnologia, dinheiro, invenções. Irmãos, é pedagógico. Celebrar tabernáculo é pedagogia de Deus, é Deus ministrando. Nós estamos olhando lá na frente e falando, esse dia está muito próximo. Apocalipse 21, versículo 3 diz assim: então ouvi grande voz vinda de onde, irmãos? Que trono é esse? Trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí em casa você lê que ele vai começar a dizer: não haverá choro, ele vai enxugar toda lágrima. Não haverá morte. A morte acabou. E aí começa. Mas tabernáculo, sabe o que é celebrar? É dizer: um dia o próprio Jesus
vai morar conosco. A sede será lá em Jerusalém, mas nós teremos acesso. Esse mundo vai estar bem diferente, porque o Senhor vai fazer nova todas as coisas, inclusive o céu e a terra. Mas essa velha terra ainda vai existir. Isso não é doutrina, testemunho de Jeová, não. Isso é Bíblia. Mas nós vamos habitar aqui completamente diferente. A Bíblia fala: os elementos ardendo em fogo se desfarão, e Deus vai construir uma nova realidade. O mar já não existirá mais, que fala de separação. Vai ser uma nova era. O tabernáculo fala disso. O mal não existirá mais. Essa natureza. A gente gosta de uma fofoca. A gente gosta de uma conversa fiada. A carne gosta do pecado. É o alimento da carne. Mas a Bíblia fala que quando nós entregamos a Jesus, Ele põe dentro de nós o Espírito Santo. E aí nós não andamos mais por carne, mas nós vivemos pelo Espírito. Nós alimentamos o Espírito de Deus. Então eu não sou mais forte que você. O que vale é o tanto que nós fortalecemos o Espírito Santo. O Espírito dentro de nós, não o Espírito Santo. Nós, com o Espírito Santo, nos fortalecemos do Espírito Santo, através do Espírito Santo. Você tem um Espírito. Na verdade você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, diz a Bíblia. E nessa noite, irmãos, nós estamos celebrando uma festa profética. Eu tenho certeza que Deus está feliz conosco. Eu tenho certeza que Deus está... Nós estamos fazendo uma festa. Sabe, eu fiquei pensando num lugar maior. Eu fiquei pensando em nós dançarmos na presença de Deus, as crianças participarem na presença. Sabe, eu fiquei dançando. Falei, poxa vida, um musical como esse, a gente tinha que convidar várias igrejas. Eu estou disposto a fechar a porta da igreja, para nos reunirmos junto com outra igreja e convidarmos o bairro inteiro e fazermos um impacto para celebrarmos o nome do Senhor, irmãos. Então tudo que eu lhe falei é tabernáculos, é a presença de Deus. E até que esse dia não aconteça, nós vamos dar o máximo da gente para glorificar o nome dEle. Há provisão de Deus para mim, eu creio nisso. Há milagres de Deus, há renovo, há avivamento, a restauração. Você crê nisso?